Olá, turma do curso Técnico de Manutenção Automotiva do Mediotec IFP. Essa é a nossa segunda videoaula, onde nós vamos dar continuidade ao que nós vimos no primeiro vídeo. Bom, o roteiro dessa aula, a gente vai ver as grandezas e unidades elétricas, como tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica e suas unidades. Objetivo. Os objetivos desse capítulo são apresentar a vocês as grandezas elétricas de importância na manutenção automotiva, dar elementos para vocês distinguir em cada situação que se apresente quais grandezas elétricas estão envolvidas, seu significado e também como estão relacionadas. Definir as grandezas elétricas, permitindo ao aluno a correta leitura e interpretação das grandezas obtidas nos aparelhos de diagnósticos elétricos, para que possam ficar aptos a desenvolver um bom serviço de manutenção elétrica automotiva. Definição de tensão elétrica. Como vimos no capítulo anterior, em um átomo equilibrado, há um número igual de cargas positivas e cargas negativas. Quando o átomo possui mais elétrons do que próton, não está equilibrado, e sim carregado negativamente e vice-versa, caso tenha excesso de prótons. Ou seja, se há mais próton, ele está carregado positivamente. Corpos carregados, seja positivo ou negativamente, buscam o equilíbrio sempre. É uma lei da natureza. Onde queremos chegar? Para efeito de facilitar a compreensão, vamos esquecer um pouco o modelo atômico e considerar as cargas elétricas hipotéticas, simbolizando uma carga positiva e carga negativa. Considere também que ambas têm a mesma intensidade, ou seja, cargas elétricas é a mesma, porém são opostas em termos de sinais, positivo ou negativo. Utilizando-se as hipóteses colocadas acima, imagine dois corpos mostrados na figura 1. O corpo A é equilibrado eletricamente, o corpo B com 4 cargas elétricas positivas. O que você acha que aconteceria se colocássemos dois corpos em contato? Certo. Como vimos na figura 2, duas cargas passariam do corpo B para o corpo A, pois a situação de equilíbrio nesse caso. Segundo essa lógica, fica fácil deduzirmos que quanto mais cargas em equilíbrio em um corpo, sejam elas positivas ou negativas, maior será o potencial do mesmo para transferir carga para outro corpo. Por exemplo, da figura, só foi possível a transferência de cargas elétricas porque havia um desequilíbrio entre eles, ou seja, uma diferença de potencial. Esse desequilíbrio de cargas entre dois corpos ou pontos, como veremos mais adiante, é chamado de diferença de potencial elétrico, ou DDP, ou tensão elétrica. Assim, quanto maior a diferença de concentração de cargas elétricas de um corpo ou ponto, maior será a diferença de potencial elétrico, DDP ou tensão nesse ponto. Caso da manutenção automotiva, irá nos interessar a eletricidade dinâmica, que utiliza os elétrons como carga elétrica. A tensão pode ser de dois corpos, contínua e alternada. Neste curso, representaremos a tensão elétrica pela letra U. Definição de corrente elétrica. Se há tensão elétrica entre dois pontos e conectamos entre esses dois pontos por meio de um material capaz de conduzir elétrons, os mesmos serão transferidos do ponto de maior para o ponto de menor concentração. A esse fluxo de elétrons chamamos de corrente elétrica. Quanto maior o fluxo, maior a corrente e vice-versa. Para uma boa assimilação dos conceitos, é válido você parar e refletir um pouco sobre: pode-se ter tensão sem corrente?
mas não é possível ter corrente sem tensão. De hoje em diante, não cometa mais o equívoco de apontar a uma tomada e dizer que tem corrente, pois ela tem tensão elétrica. Só haverá corrente quando conectarmos algum equipamento a ela, que tecnicamente chamamos de carga elétrica, ao que, ao funcionar, formará um fluxo de elétrons, portanto, terá a corrente elétrica. Se a corrente elétrica é produzida por tensão contínua, será considerada corrente contínua. Analogamente, se a tensão for alternada, produzirá corrente alternada. Resistência elétrica. Na prática, nenhum material permite a passagem dos elétrons sem alguma oposição, ou seja, não existe um condutor perfeito. Essa oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica, nós chamamos de resistência elétrica. O aumento da resistência elétrica irá reduzir a corrente ou vice-versa. É importante você saber que alguns fatores irão influenciar na intensidade da resistência elétrica. São eles: o comprimento. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência elétrica. A seção, área ou seção transversal do condutor. Quanto maior, menor será a resistência elétrica. A temperatura. Para a maioria dos materiais, quanto maior a temperatura, maior será a resistência elétrica. Tipo de materiais do condutor. Exemplo: o ouro conduz melhor a eletricidade do que o alumínio. Em nosso curso, como foco é a eletricidade nos automóveis, irá nos interessar apenas a oposição corrente contínua que é utilizada nos veículos atuais. Nos circuitos de tensão alternada, além da resistência elétrica, o fenômeno da indutância soma-se à oposição à passagem da corrente elétrica. Representaremos a resistência elétrica pela letra R. Potência elétrica. Consideramos mais simples definir potência elétrica através de sua fórmula, P igual a U vezes I, em que P representa a potência elétrica, U a tensão elétrica e I a corrente elétrica. Significa que se multiplicarmos a tensão pela corrente em um determinado circuito elétrico, obteremos a potência consumida pelo mesmo. O significado de potência elétrica obedece ao conceito físico, que é o trabalho realizado em um determinado tempo. Unidades elétricas. As grandezas elétricas apresentadas anteriormente são muito importantes para o bom desenvolvimento do serviço de eletroeletrônica na manutenção automotiva. Mas, até agora, apresentamos o que são e quais os seus efeitos. Assim, trataremos da mensuração dessas grandezas. A apresentação do volt, a apresentação do ampere, a apresentação do ohm e a apresentação do watt, sendo o volt representado pela letra V, a corrente elétrica pelo ampere, letra a apresentação do ohm pela letra grega ômega, a gente mostraremos logo na frente, e a apresentação do watt, que é a potência elétrica. A apresentação do volt. Para medir a tensão elétrica, a unidade utilizada na eletricidade automotiva e em geral é o volt, representado pela letra V. Em termos físicos, 1 volt é a tensão elétrica entre dois pontos necessária para movimentar uma carga de 1 coulomb entre esses dois pontos, transmitindo 1 joule de energia. O nome volt é uma justa homenagem prestada ao físico alemão Alexander Volta, conhecido por ter inventado a bateria elétrica ao empilhar discos metálicos de cobre e zinco, intercalando por disco de feltro impregnado em ácido sulfúrico, H2SO4, produzindo tensão elétrica. Apresentação do ampere. No Sistema Internacional de Unidade, o SI, também na manutenção elétrica automotiva, utilizamos o ampere como unidade de corrente elétrica.
A letra A é utilizada para representar o ampère, cujo nome homenageia a André-Marie Ampère, físico, filósofo, cientista, matemático francês. Foi membro da Academia de Ciências da França e professor da Escola Politécnica de Paris. Fisicamente, um ampère é definido como a intensidade de corrente elétrica que percorre dois pontos de um comprimento infinitos e paralelos, retilíneos e de área desprezível, que distam entre si 1 metro, no vácuo, produzindo uma força magnética de 2,10 elevado a 7 Nm de intensidade. Mas o importante é lembrar de que a corrente elétrica é o fluxo de elétrico que percorre o condutor e que utilizaremos o ampère como unidade para medi-la. Apresentação do ohmo. Já sabemos que a resistência elétrica representa a oposição de um condutor à passagem da corrente elétrica. Assim como no Sistema Internacional de Unidade, a eletricidade automotiva, utilizamos o ohm como unidade para representar a resistência elétrica. A unidade utilizada é uma homenagem ao físico matemático alemão Georg Simon Ohm, que desenvolveu a primeira teoria matemática sobre a condução elétrica. Para representar o ohm, utiliza-se a letra grega ômega. Na prática, podemos entender que um ohm como sendo o valor de resistência necessário entre dois pontos cuja tensão de 1 volt para que a corrente seja 1 ampère. Apresentação do watt. Utilizamos o watt como unidade para valores de potência elétrica, cujo nome homenageia James Watt, matemático e engenheiro escocês. A letra utilizada para representar o watt é o W. Matematicamente, para podermos obter a potência utilizada em um determinado circuito, precisamos conhecer a tensão elétrica a ele aplicada, assim como a corrente elétrica que o percorre. A fórmula é P igual a U vezes I, em que potência elétrica é em watts, U tensão elétrica em volt e I corrente elétrica em ampère. Assim, se tivermos uma tensão de 1 volt e uma corrente de 1 ampère em um determinado circuito, podemos dizer que nele é consumida a potência de 1 watt ou 1 watts. Resumindo nossa aula de hoje, o desequilíbrio de carga entre dois pontos é chamado de diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica. A tensão pode ser de dois tipos, contínua e alternada. O fluxo de elétrons de um ponto de maior para um de menor concentração chamamos de corrente elétrica. Se a corrente elétrica é produzida por uma tensão contínua, será considerada corrente contínua. Se é produzida por uma tensão alternada, será conhecida como corrente alternada. A oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. Para medir a tensão elétrica, a unidade utilizada é o volt, representada pela letra V. Para medir a corrente, a unidade utilizada é o ampère, representado pela letra A. Utilizamos o watt como unidade para valores de potência elétrica. Essa foi o nosso segundo encontro de videoaula. Espero que tenha contribuído mais uma vez para o conhecimento de vocês.